Sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. CCM, a tua comunidade. Misericórdia um dia mais. Pensa nisso a cada manhã e alegra-te com esse pensamento. Deus está comigo, Deus renovou a misericórdia, por isso eu estou vivo, por isso eu tenho forças para me levantar, por isso eu quero caminhar um dia mais para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na mesma passagem com que a semana passada ilustrei. Portanto, aquilo que vim aqui compartilhar acerca do oleiro, Jeremias. Se estão lembrados, mantemos-nos de pé por um tempo. Jeremias, capítulo 18, e se todos estão recordados, Jeremias recebeu o chamado da parte de Deus para ir à casa do oleiro. Amém? Havia um propósito para que este homem fosse à casa do oleiro. E diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 18 de Jeremias, no verso 1 em diante. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce, atenta para esta palavra, desce para baixo. Amém? Sentido descendente. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, ela é suficiente para as nossas vidas, ela é toda a verdade, Senhor, é ela que nos, Senhor, dá a direção, Senhor, a cada dia, a direção que tu tens, Senhor, preparada para cada um de nós. Pai, no nome de Jesus, que nesta manhã, Senhor, a palavra que já ouvimos e aquela que ainda vai ser proferida, Senhor, venha do teu coração, Pai, no nome de Jesus, Senhor, e aquilo que não é do teu coração, Senhor, não faz com que não os retenhamos, Senhor, e apenas retenhamos aquilo que é, Senhor, que vem da tua presença, vem da tua vontade e da vontade do teu Espírito Santo, Senhor. Neste lugar, Senhor, abençoa-nos aqui nesta manhã, Senhor, com o poder da tua palavra. No nome de Jesus, amém. E agora podemos sentar-nos. Glória a Deus, obrigado. Mas o exercício também é bom, amém? Que bom que é podermos estar aqui a partilhar a palavra de Deus, que bom que é podermos, apesar de todos os problemas, apesar de todas as vicissitudes, eu não sei se tu nesta manhã estás consciente da alegria e da satisfação que é podermos fazer parte desta família, fazer parte de um povo escolhido. Tu estás consciente disso? Amém? Estamos conscientes do privilégio que temos? Estamos conscientes de que realmente o Senhor nos resgatou de um sítio tão mau? E tu estás já a pensar, pois das drogas, pois do álcool. Não. O Senhor resgatou-nos da nossa ignorância. Amém? Vivíamos, enfim, os nossos olhos não viam. Tínhamos umas escamas para aquilo que são as coisas de Deus, para a realidade da vida. E Deus trouxe-nos à sua presença, fez cair essas escamas para que nós possamos ver a realidade da vida. Ver as situações, ver os problemas, para que possamos entender as demais pessoas e os seus problemas, para que possamos principalmente e prioritariamente entender quem nós somos e quais são os nossos problemas. É quando as vendas caem, é quando saímos dessa ignorância que realmente podemos ver. Então eu creio que o Senhor nos trouxe aqui e nos retirou de um mar de lodo. Mas o principal desse lodo era a ignorância que nós vivíamos. Eu pelo menos falo por mim e eu creio que todos aqueles que estão fora de Cristo vivem na ignorância. Se tu estás fora de Cristo ainda, não estejas mais a viver essa ignorância. Não vivas uma ilusão. A vida é para ser vivida, como dizia o Paulo, na sua plenitude, aproveitando cada momento, cada tempo. Amém? Aproveita o tempo, esforça-te, ainda que não possas, esforça-te. O Senhor vai-te dar a graça. O Senhor vai-te animar, vai-te recompensar pelo esforço que tu fazes.
esforça-te. Havia um louvor que dizia, esforça-te e sé muito valiente. Como é que é? Para obedecer ao teu rei. Amém? Esforça-te e sé muito valente para obedeceres ao Senhor. Porque Ele te vai trazer a recompensa. Ele vai-te dar as forças aonde tu julgas que não as tens. E este homem, Jeremias, vamos voltar aqui à passagem bíblica de Jeremias, foi levado a visitar a casa do oleiro. Mas a palavra de Deus e a mensagem, o título da mensagem, eu gostaria que pudéssemos colocar, era levanta-te e desce. Ou seja, é como aqui nós na igreja às vezes, levanta-te e desce, não é? Ou seja, parece um antagonismo, não é? Primeiro Deus diz, levanta-te, e a seguir agora, desce. Eu creio que é importante entendermos a mensagem de Deus na perspectiva de Deus e não na nossa perspectiva. Amém? Então eu espero que nesta manhã o Espírito Santo de Deus possa realmente fazer-nos entender o que é que Deus está a querer dizer-nos nesta manhã. E se por algum acaso, na minha grande sabedoria de palavras e de eloquência vocabulária, eu cometer alguma gafe, eu quero pedir a Deus que desfaça essa gafe e que ela não possa permanecer no teu coração. Amém? Que tu só retenhas aquilo que é bom e que vem da parte de Deus para ti. Porque na minha humanidade eu posso cometer o erro de dizer algo que te confunda. Mas eu peço a Deus, no nome de Jesus, que possa fazer essa obra aqui nesta manhã. Qualquer coisa que saia da minha boca e que não provenha de Deus, que isso não permaneça no teu coração. Permaneça aquilo que vem de Deus. Na nossa sociedade e na nossa cultura, a palavra descer, ela tem um significado no ponto de vista social, económico, no ponto de vista até mesmo religioso. A palavra descer, ela tem uma conotação negativa, não é? Ninguém quer descer na vida. Ninguém quer ir para baixo. Ninguém quer sentir-se que está a caminhar para baixo. Normalmente gostamos de ir para baixo se formos ali às grutas de Miradeira, às grutas de Alvados, às grutas... Enfim, há uma série de grutas. Então a gente aí, como vamos observar as belezas do subsolo, das grutas, então aí nós estamos dispostos a descer, mas sabemos de antemão que quando aquilo esteja tudo visitado, vamos voltar a subir. Amém? Muitas vezes em Deus, nós temos a esperança e temos a convicção de que se Deus nos diz, levanta-te e desce, da mesma maneira Ele nos vai fazer levantar de onde nos está a mandar descer. Amém? Tu estás a compreender o que eu estou a dizer? O mesmo Senhor, o mesmo Deus que te manda levantar e descer a um lugar, esse mesmo Deus está no cuidado e está no zelo para que tu não possas ficar nesse lugar. Amém? Não está cá ninguém. Ao menos diz, não concordo. Está cá alguém? Está cá alguém? Vim aqui falar com quem? Vim aqui falar com filhos de Deus? Onde é que eles estão? Dá um sinal! Ei! Dá um sinal, desperta tu que dormes! Disse, estou vivo! Amém! Não amém, não é bem assim. Glória a Deus. Então diz, estava eu a dizer, não é que diz? Estava eu a dizer que quando Deus nos faz descer a um lugar, temos que ter a convicção de que há um propósito nesse lugar. Amém? E Jeremias não sabia qual era o propósito, mas recebeu a palavra de Deus, diz, olha, levanta-te do sítio de onde estás. Primeiramente leva-nos a pensar, o que é que Jeremias estaria a fazer? Qual era a situação de Jeremias para se levantar? Significava que estava em algum sítio ou estava de uma forma passiva. Então, o Senhor veio à sua vida e veio abanar a sua vida. E Deus vem à nossa vida e Deus vem à vida da igreja com a sua palavra, não com o pregador, não com aquele que traz a mensagem, não com a questão humana, mas sim com a sua palavra. Deus vem abanar a estrutura humana. Quantos é que gostam de ser abanados aqui? Epá, larga-me lá, não me abanes. Né? Se alguém chega ao pé de ti e te faz assim, epá, que é isso? Estás-me a abanar, pá. Larga-me lá, mas que brincadeira é essa? Ninguém gosta de ser abanado. Ninguém gosta de ser abanado. E Deus vem com a sua palavra, vem abanar a estrutura humana, os raciocínios humanos. Vem trazer algum tipo de desequilíbrio naquilo que é o conformismo, humanamente falando. E Deus queria usar aquele homem, Jeremias, e provavelmente quer usar alguns Jeremias aqui nesta sala. Sim? Só que tem outro nome.
Mas o propósito pode ser idêntico ou similar. E Deus quer utilizar a sua igreja, tirá-la do conformismo, do sítio de onde está e dizer: desce e vai ver aquilo que eu tenho para te mostrar, porque eu tenho palavras para te falar. O que se passa é que muitas vezes não estamos dispostos a descer. E é aqui que eu vou. Por isso, o título da mensagem: levanta-te e desce. Levanta-te do sítio de onde estás e desce na direção que Deus te quer levar. E Jeremias tinha que ir àquela casa para receber palavra de Deus. Na nossa sociedade, na nossa tradição, da forma como fomos educados, isto é totalmente errado. Fomos educados e a sociedade leva-nos a pensar e leva-nos a crer que nós temos que estar sempre em ascensão. É como o elevador da glória. Sempre em ascensão. Mas o elevador depois também desce, para vir apanhar mais malta. Então a sociedade ensinou-nos a estar sempre em... Está aqui alguém? Ascensão. Pode ser ascendência também, vá. Vai quase dar a mesma coisa. Fomos educados a que a nossa vida, para ser prosperada, temos que estar sempre a subir. É aqui que vem a palavra de Deus e vem a dizer que não é assim. Segundo Deus, mesmo até a vida dos filhos de Deus, não significa que estejam sempre a... Por isso este homem teve que descer. Numa boa parte das cidades, eu não digo que em todo o mundo seja assim, mas numa boa parte das cidades mundiais, principalmente as grandes capitais, onde é que tu achas que se coloca... Onde é que achas que se colocam as grandes residências? É na parte baixa da cidade ou na parte alta? Na parte alta. Onde é que estão situados os castelos dos grandes reis que outrora foram construídos? Estão nas partes baixas ou nas partes altas? Estão nas partes altas. Mas Deus diz ao povo: desce. E Deus está-nos a dizer nesta manhã que temos que descer. Porque é lá que Ele quer fazer a obra na nossa vida, é lá que Ele quer falar-nos, é lá que Ele quer mostrar-nos algo muito especial. E nós, na nossa essência humana, humanamente falando, nós temos aqui uma convulsão. Quando isto acontece nas nossas vidas, que a palavra de Deus vem através da própria Bíblia, através dos acontecimentos, através dos irmãos que nos dizem, que nos dirigem, e vem dizer: olha, irmão, agora tens que descer. O quê? Descer? Porquê é que eu tenho que descer? Provavelmente porque Deus quer te falar alguma coisa na tua vida. E às vezes os irmãos não aceitam que isso seja uma realidade. Eu não preciso descer a lado nenhum. Eu já conheço isso das descidas. Eu já conheço essa parte baixa. Eu agora estou em ascensão. O meu ministério está em ascensão. É normal que eu esteja sempre em ascensão. E isso não é verdade. Por várias vezes, servos de Deus na Bíblia tiveram que descer. Tiveram que ir aonde Deus os mandava. E ainda que não esteja lá descrita a palavra descer ou descender, o quadro que nos mostrava e que nos mostra a palavra de Deus indica-nos claramente que eles estavam a passar de uma situação, digamos, mais cómoda, mais favorável, mais propícia, mais proeminente, mais vantajosa, para uma situação mais desvantajosa, aparentemente falando. Porque nós temos os sentidos trocados. Nós vemos o desvantajoso aonde há vantagem. Humanamente falando, somos assim. Temos as prioridades trocadas e vemos as coisas de forma errada normalmente. Nós, nas desvantagens, vemos vantagens. E naquilo que é vantajoso segundo Deus, para nós, é uma desvantagem. E custa-nos obedecer à palavra de Deus, encará-la como a direção correta para a nossa vida, quando ela provavelmente vem trazer uma desvantagem, segundo a nossa opinião, à nossa vida. Então eu quero nesta manhã, se Deus me dá a graça, falar-te de algumas situações acerca de pessoas que tiveram que descer. Tiveram que se humilhar. Porque, vamos a ver, quando tu desces à casa do oleiro,
O oleiro é um homem simples, o oleiro faz um trabalho simples. O oleiro é equiparado a é o agricultor do artesanato, sabes? Na Bíblia, o agricultor ou o guardador de ovelhas era a pessoa mais simples. No artesanato, na parte artesanal, podemos comparar a um artesão a um oleiro. Fazia um trabalho simples. Moldar o barro era trabalho simples. Não requeria grandes recursos. O barro vinha do pó, da terra, com água, misturava e fazia o trabalho que tinha que fazer com aqueles materiais, com aquelas matérias-primas. Não requeria que importassem daqui ou dacolá. Bastava que estivessem num local onde houvesse aquela terra que era própria para trabalhar o barro. Então, irmãos, descer à casa do oleiro não era, por assim dizer, um grande ministério. O grande ministério que o Senhor está a entregar, agora vou descer à casa do oleiro. A casa do oleiro, Deus, o que é que eu vou lá fazer? Senhor, aquele trabalho, porquê é que não vai outro? Porquê é que não chamas outro para ir ali à casa do oleiro? O oleiro é um artesão, é uma pessoa simples, se calhar vive aí numa barraca e vão-me ver lá, entrar naquela barraca, vão-me ver numa situação. Não me agrada isto. Não me agrada. Eu preferia ir ao outro lado, Deus. Tu sabes que eu tenho potencial para ir ao outro lado. Tu sabes que eu tenho capacidades intelectuais, principalmente, até mesmo espirituais. Eu sou uma pessoa que tem as minhas capacidades. Isto é uma injustiça, Deus. Eu descer à casa do oleiro, um lugar tão simples. Mas Deus disse, é lá que tu tens que ir, porque é lá que eu tenho que falar ao teu coração. É lá que eu quero te mostrar aquilo que eu tenho para te mostrar. E nós não fomos educados assim. Nós fomos educados para cada vez mais ascender mais. E quando isso não se passa na nossa vida, nós ficamos frustrados. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? É verdade. Se é verdade na tua vida, declara que é verdade. Tu não gostas mais de estar em ascensão? É mais favorável. Vamos pelos nossos próprios recursos, vamos segundo as nossas capacidades e as nossas forças e ascendemos e ascendemos e ascendemos. E na igreja há ministérios que ascendem de uma forma humana. Mas qual é o resultado? Ruína. Porque ascenderam de uma forma humana. Não ascenderam do ponto de vista de Deus. Não souberam estar sensíveis à voz de Deus e saber que, provavelmente, em algumas situações, tinham que ter descido à casa do oleiro e ouvido a voz de Deus, buscando conselho, buscando direção. E esse é o nosso coração, que tende a fugir daí. Hoje dizemos sim, amanhã já esquecemos, dizemos nim, e depois passa a ser não. Somos de pouca memória para aquilo que queremos. Mas é bom que tenhamos a memória para as coisas importantes avivada. E que aquilo que se diz hoje, que vem da parte de Deus, que daqui por um tempo se mantenha, porque é da parte de Deus. Porque as coisas em Deus permanecem, amém? As coisas que são de Deus permanecem. Porque a palavra de Deus diz que aquele que se humilha, Deus o... Mateus 23, 12. Se puderem pôr aqui no quadro, para que não seja só eu a falar. Mateus 23, 12. É uma verdade bíblica que todos nós já lemos e relemos, já ouvimos e reouvimos. Deus, àquele que se exalta, Ele humilha, mas àquele que se humilha, Deus o exalta. Então devemos humilhar-nos a nós próprios, devemos ser nós próprios a estar conscientes que devemos descer à casa do oleiro e não que tenha que vir alguém e mandar-nos e humilhar-nos para que nós estejamos na casa do oleiro. E segundo a palavra de Deus, nos vales, onde muitas vezes o povo tinha que descer, aonde as pessoas tinham que ir, nos vales era onde tudo se passava. Amém? Nos vales passa-se muita coisa. Normalmente nós queremos estar destacados e em cima da montanha. Mas é nos vales onde tudo se passa.
É nos vales onde o povo acampa, é nos vales onde o povo come, dorme, é nos vales onde se travam as guerras, as batalhas, é nos vales. A nossa tendência é fugir para as montanhas, mas é nos vales que se travam as batalhas. E sabes, há um homem na Bíblia que teve que descer muito fundo. Muito fundo. E agora aqui a primeira situação. Este homem teve que descer de uma forma, claro, Deus permitiu. Mas ele teve que descer, não foi por sua escolha, não foi porque Deus lhe mandou, ele teve que descer a um lugar fundo, a um lugar de desolação, porque foi traído e porque os seus irmãos o traíram. E sabemos quem está a falar, José. Amém? Então, ao ser traído pelos irmãos, José foi colocado numa cova funda. Ele teve que descer a um lugar profundo. E aqui vem a primeira situação. Muitas vezes, não creias que no teu ministério, na tua vida em Cristo, ou não creiamos nós, irmãos, que na nossa vida em Cristo não aconteçam situações destas, onde tu provavelmente terás que passar um tempo num lugar fundo, porque realmente fostes traído ou foste injustiçado. Agora a minha pergunta é, não sabia Deus disto? Sabia, não sabia? Muitos se creem que não têm que passar por esta ou por aquela situação como filhos de Deus, porque é uma injustiça. Sim, era uma injustiça. Era uma injustiça. Mas o filho, vamos dizer, mais querido do seu pai, os irmãos trataram de o colocar numa cova. E nós não estamos livres de passarmos tempos na nossa vida em que a injustiça, a aparente injustiça, em que este tipo de situação desagradável possa acontecer na nossa vida. Mas agora eu quero que tu vejas o futuro. Este homem não sabia do futuro. Ele não era futurista. Nem lia futurologia. Não era entendido em futurologia, não creio. Até aqui, não tinha... A palavra de Deus não revela que José tinha tido um sonho de que realmente as coisas iam se passar como iriam se passar. Ele realmente aqui foi injustiçado, mas Deus tinha um propósito através deste homem. Então, quando nós, provavelmente, em alguma área da nossa vida, nos sintamos traídos e injustiçados, leiamos a história de José. José veio a ser governador de uma nação. Amém? Governador de uma nação. E veio a ser governador de uma nação porque suportou toda a ignomínia, a vergonha, o desprezo. Suportou todas essas coisas. Porque ele confiava no seu Deus. Então o convite aqui é que nós confiemos no nosso Deus. E apesar de termos que provavelmente descer a lugares que hoje mesmo, nesta manhã, não estamos a vislumbrar que se vão acontecer na nossa vida, provavelmente eles vão passar-se, não sei se amanhã, se para a semana, daqui a um mês, mas não desesperemos. Porque Deus está connosco. Amém? Deus nunca se separou de José. E por esse motivo, Deus veio a usá-lo de uma forma tremenda. Eu não creio que... Eu não posso dizer isso, mas... Lá está. Não está na minha perspectiva que alguém de nós aqui venha a ser governador de uma nação. O que eu sei é o seguinte. Vamos passar enquanto como filhos de Deus estivermos nesta peregrinação, uma coisa eu sei. Vamos passar por momentos em que teremos que descer a um lugar baixo. Aonde ficaremos vulneráveis. Há aqui irmãos que já tiveram em situações vulneráveis. Sabes o que é vulnerabilidade? É tu não teres a capacidade de mover uma palha em favor teu ou de alguém. Total vulnerabilidade. Não tens direito à opinião porque não consegues falar sequer. Não tens ninguém que te ouça. E há aqui pessoas que já estiveram nessa situação.
Então, glória a Deus por isso, amém? Porque nesse tempo em que essas pessoas estiveram nessa etapa da sua vida, Deus esteve com eles, amém? Mas agora, olha, o caminho é em frente. Deus levantou-te, Deus mandou-te descer e mandou-te subir de novo, amém? Então agora põe os olhos na cruz e segue em frente. Porque grande é o propósito que Deus tem para a tua vida, amém? Eu não preciso nomear nomes, até ficaria mal. Até ficaria mal. Mas glória a Deus como o Senhor está fazendo a obra na vida das pessoas, na nossa vida, nos está renovando, nos está fazendo descer e levantar, porque Ele quer falar-nos, Ele quer mostrar qual é a sua visão para a nossa vida. Fomos chamados a padecer. José foi chamado a padecer. E nós seremos chamados a padecer. Iremos ser colocados, provavelmente, em buracos escuros. E isto é uma simbologia. Em buracos escuros significando dizer, vamos nos sentir muitas vezes sozinhos. Vamos sentir que não há ninguém à nossa volta para nos ajudar, que esteja do nosso lado para nos apoiar. Vamos sentir muitas vezes que não teremos forças para sair daquele buraco. Vamos sentir muitas vezes que não temos capacidades, argumentos para resolver determinadas situações. Vamos passar por essas situações todas. Mas em todas elas temos que saber que Deus continua a estar connosco. Se nós estamos com Ele, Ele estará connosco. Se te afastas dEle, Ele continua a interceder por ti e a estar contigo. Somos nós que nos afastamos de Deus e não Deus que se afasta de nós. Porque nós queremos que conseguimos sair dos nossos buracos sozinhos. José desceu e Deus fez com que ele subisse. Amém? Deus fez com que ele subisse. Não foi ele que subiu. Ele não teve a capacidade de subir. Se Deus te faz ir a um lugar que tu consideras uma descida, não lutes. Não lutes contra tudo e contra todos. Agarrado às paredes a querer subir a toda a força. Não. Nesse tempo, aproveita, medita, reflete sobre a tua vida. Não estejas dentro de um lugar onde Deus te colocou a pensar nos projetos. É incrível como há pessoas que Deus está visivelmente a querer mostrar-lhes algo na sua vida e elas estão com o seu pensamento e a sua mente fora, nos seus projetos. Nos seus projetos pessoais. Com o argumento que são projetos para Deus. Sim, mas o projeto para Deus provavelmente não é esse. É que tu, neste tempo, possas colocar-te diante do Senhor e deixes que Ele fale à tua vida, te humilhes, te arrependas, que lamentes, que busques o Espírito Santo de Deus, que busques a Deus, busques endireitar a tua vida com Deus, para que Ele então possa fazer-te sair daí e tal qual como José, governador de uma nação. Eu não sei quantas pessoas tu vais governar. Não é importante isso. Mas uma coisa é certa. Ele chama-nos para ser mais do que vence, que passemos por tribulações. Passaremos. Isto é o caso de José. Eu gostaria de mencionar-te o caso de Ezequiel. Olha o panorama de Ezequiel. Ezequiel, anda cá. Desce ao vale. Sai lá daí de onde estás. Desce lá ao vale. Vê lá a realidade da vida, amigo. Vai lá ver. Vai lá ver como é que está o povo. Vê lá. Vai para lá. Vai junto do povo. Vê. Fala com o povo. Vai lá ao vale. Vai lá ao sítio. Vai lá ao sítio do arraial. Vai lá. Não te coloques aí nesse patamar. Muitas vezes há pessoas que criam a falsa ilusão de que têm um determinado patamar no ministério, na igreja, ocupam um determinado patamar. Já não têm que fazer certas coisas, já não têm que ir a certos sítios, porque estão num determinado patamar. Mas que patamar é esse que ele não vem descrito na Bíblia? E todos aqueles na Bíblia que se colocaram em patamares altos, Deus os fez sair de lá e dizer, desce desse patamar, porque aí eu não falo contigo, és tu próprio que falas para ti. Estás convencido que estás a falar comigo, mas estás a falar para ti. Estás convencido que estás a fazer a minha obra, mas estás a fazer a tua obra. Desce. Humilha-te. Desce. Ezequiel foi levado a ver um vale cheio de ossos secos.
Toda a gente sabe aqui, ou a maior parte das pessoas aqui sabe o que é que isso representava, aquela visão dos ossos secos. E Deus faz-lhe uma pergunta: achas que eles poderão reviver? Está em Ezequiel 37, 1 e 2. Se pudermos acompanhar com a leitura também. Ele é chamado a ver. Tu estás a ver o panorama que é um vale de ossos secos? É terrível. Quando eu era jovem, criança, junto da casa onde eu vivia, havia um depósito dos ossos dos animais do matadouro. Então ali era onde eles despejavam todos os ossos. E a gente, como éramos miúdos, 7, 8, 9, 10 anos, hoje o meu não sai da quinta. Está fechado. Eu não o deixo sair para lado nenhum. Às vezes penso nisto. Eu com 7, 8, 9, 10 anos, a minha mãe não sabia onde é que eu andava. Ainda bem que ele não está a ouvir isto. Podia ter logo chatices quando chegasse a casa. Com 7, 8, 10 anos entrávamos para dentro daquele lugar onde era só ossos, andávamos por cima dos ossos. Hoje isso era impensável. Saber que o meu filho andava a calcar ossos de animais mortos. É curioso, não é? Como a gente super protege os nossos filhos. E hoje é onde há mais possibilidade deles realmente... Então diz que ele foi ver um vale de ossos secos, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou no Espírito do Senhor, verso 2, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. Deus colocou naquele sítio, no meio do vale que estava cheio de ossos. Era necessário que ele fosse ali. Mas porquê eu, Deus? Mas porquê eu aqui no meio desta miséria, isto não faz sentido? O que é que eu venho aqui fazer no meio desta situação? Isto é degradante. Isto é terrível. O que é que eu faço aqui? Então Deus tinha uma mensagem para ele. E muitas vezes Deus tem uma mensagem para nós. Nós temos que entender que é nas situações muitas vezes mais degradantes, mais inóspitas, mais inesperadas, mais miseráveis. É nessas situações que a igreja tem que estar. E é aí que Deus fala à igreja. Como é que Deus revelou a João o livro do Apocalipse? Sentado num hotel daquele então? Numa situação inóspita, num deserto, numa ilha. Ali ele pôde realmente receber a revelação. É no meio das situações adversas que Deus quer falar à nossa vida, mas nós fugimos das situações adversas. É curioso. Nós temos a nossa mente repleta de projetos, de ambições, de situações, e não damos tempo a que Deus nos leve a um sítio inóspito, um sítio degradante, um sítio que não é aquilo que mais nos agrada, muito pelo contrário, e aí possamos orar a Deus e esperar que Ele nos mostre qual a razão pelo qual estamos ali. Senhor, revela a minha razão, a tua razão, perdão, por qual eu estou aqui. Revela-me, Senhor, porque eu quero entender porque é que estou aqui. Eu ainda não entendi. E às vezes há pessoas que, em vez de falarem isso com Deus, falam com os homens. Olha, porque é que tu me colocaste ali? Eu quero saber a razão pela qual agora estou a fazer este trabalho. Eu quero saber a razão agora porque é que eu tenho que estar com estas pessoas. Eu quero saber a razão agora porque é que eu estava a fazer este ministério e agora fui fazer o outro. Estamos a bater à porta errada. É com Deus que nós temos que buscar estas respostas. Amém? E sabes porquê? Porque as respostas, às vezes, a maior parte das vezes, estão dentro de... Vamos encontrá-las se procurarmos. E porquê? Porque Deus está dentro ou está fora? Deus está? Então é cá dentro que encontramos as respostas. Mas nós tratamos de pedir as respostas por fora. Fora. Tem que haver razões para tudo. Fora. E as razões internas? E o Espírito Santo de Deus? Não nos fala? Não nos diz nada? Nada, nada. Tudo tem que ser resposta do externo. Irmãos, Deus usa homens para direcionar as nossas vidas. A todos, a todos. Homens e situações. Mas as respostas estão dentro. Amém? Quando queiras saber alguma coisa em relação à tua vida, busca primeiramente. E isto não significa dizer que não possas também ter uma resposta externa. Mas busca primeiramente a resposta em Deus,
no teu interior. Porque se tu tens ao Senhor, se tu tens a Deus no teu coração, se o Espírito Santo de Deus habita em ti, Ele dá-te as respostas. Pode demorar um pouco, pode demorar um pouco mais, pode demorar bastante mais. Mas se tu perseverares em querer saber uma resposta, Deus vai-te mostrar através de uma situação, através de uma resposta que alguém te vem trazer. Mas tu tens que buscá-la, é em Deus. Em Deus é quem tu tens que fazer as perguntas. Eu conheço muita gente e as nossas tendências, creio que todos nós, é buscarmos saber a resposta onde ela não está, onde ela não tem que ser buscada. As nossas respostas vêm do Senhor. Amém? Ezequiel foi chamado a descer e a ver um vale de ossos secos, porque era necessário que ele lá fosse, porque ali era onde o Senhor lhe queria falar. Ali, no meio da desolação. Ele teve que sair de onde estava para ir àquele lugar. Em Provérbios 34 diz: quem subiu ao céu e desceu? Quem cerrou os ventos nos seus punhos, mas amarrou as águas no seu manto? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Certamente sabes. Quem subiu ao céu e desceu? Agora, se formos aqui a João capítulo 3, verso 13, por favor, se puderem colocar. Diz a palavra de Deus: ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Amém? Significa dizer, quem é que desceu do céu? Perguntava Agur. E mais tarde, muitos anos mais tarde, o Senhor vem a dizer que ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Significa o quê? Estão a seguir-me? Ninguém subiu ao céu senão aquele, estamos a falar de quem? De Jesus, que de lá desce. Então qual é o princípio da vida? o sumo exemplo, o exemplo principal dá-nos Jesus. Porque antes de subir ele teve que... Sim, sabemos essa passagem bíblica. Diz que se tornou o mais comum dos homens. Desprezível, etc, etc, etc. Então temos que saber que, contrariando a sociedade e a nossa tradição com a qual fomos educados, a nossa vida não tem porquê ser baseada na ascensão. Há sempre pessoas que estão a querer ascender, 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 ascender. E quando vês pessoas que estão a ascender, a querer isto, é força humana. Não é de Deus. Não são pessoas temperadas, tranquilas, com paz, esperando no Senhor, fazendo a labuta, vem, não vem, não vem. Dão-me, não me dão, não me dão. Tenho ministério, não tenho, é igual. Eu sou um filho de Deus. O primeiro, ele teve que descer, Jesus teve que descer. E esse é o exemplo qual nós temos que seguir. É que temos que descer aonde Deus nos quer fazer descer para podermos ouvir a sua palavra. Há pessoas que têm que descer dos seus próprios raciocínios. Há pessoas que têm que descer da sua religiosidade. Há pessoas que têm que descer do seu comodismo, da sua conformidade com tudo. Está tudo bem. Então, mas e a salvação da alma? Ah, sim, eu também creio em Deus. Levam as coisas muito superficialmente. A religião leva a entender que tu podes levar as coisas superficialmente. O quê? Casar já não se usa. Pode-se juntar só. Está bom. Se não resultar, é mais fácil para separar. Por exemplo, não é? Hoje as pessoas levam as coisas tudo numa superficialidade. Não aprofundizam as suas vidas em Deus, em Cristo. Mas quão importante é que nós estejamos despertos e quando o Senhor nos leva a descer, nós saibamos que é para a honra e glória do seu nome e que algo Ele quer nos mostrar, algo Ele quer nos falar. Amém? Naamã teve que descer ao Jordão 7 vezes. Tu estás a ver o capitão do exército da Síria, não é? Um homem importantíssimo. Desconhecia Deus, era ignorante quanto às coisas de Deus,
mas buscavam uma solução para a sua situação, para a sua vida. Quantas pessoas estão aqui nesta sala que vieram em busca de uma solução e de uma resolução para a sua vida? Sim, porque eu acredito que a maior parte das pessoas neste ministério, se tivessem as suas vidas a caminhar de uma forma frondosa, não vinham cá. Ou somos daqueles que dizemos, eu vim cá para ajudar. Esse é o discurso que eu gosto. Quando as pessoas chegam ao ministério e dizem, olha, eis-me aqui para ajudar. No que faça falta. Olha, irmão, era preciso fazer ali um serviço. Sabes que eu sofro um bocado da espandilose. Olha, sabes que uma unha encravada já que eu há 10 anos tenho aqui, não posso. Não é? Viemos para ajudar. Viemos para servir. E o Filho do Homem veio para servir. Ele desceu para servir e Ele deu-nos a demonstração exata do que é o serviço. O serviço não tem contemplações. Não tem se, mas. O serviço é para ser feito. E porque se nós não o fizermos, alguém o fará. E nós perdemos a oportunidade de o fazer. Amém? Nós perdemos a oportunidade. Então, o importante é, como Naamã teve que entender que os seus preconceitos não o levavam a lado nenhum. Que os seus arrazoamentos, os seus raciocínios não o levavam a lado nenhum. Ele teve que dar ouvidos à voz de Deus. E a voz de Deus veio através de uma pessoa pequenina. Ele teve que descer da sua magnitude como homem importante, capitão de um exército, o qual tudo podia, tinha dinheiro, tinha bens, tinha tudo. Ele teve que descer daí, ouvir uma menina que nem sequer era do seu povo. E isso naquele então tinha grande importância. Não é como hoje falarmos entre Portugal, Inglaterra, ou Portugal, outra coisa qualquer. Não, naquele então o povo era o povo. Não era do seu povo. E este homem, que era um ignorante contra as coisas de Deus, tinha uma situação constrangedora na sua vida. E ele teve que dar ouvidos, teve que baixar, teve que descer. E o problema da igreja, o nosso problema, muitas vezes, e porque é que Deus não se manifesta mais vezes, de uma forma mais efetiva na nossa vida, principalmente e primeiramente, é porque nós custa-nos a descer. Descer, humilhar-nos, reconhecer que necessitamos de ouvir a palavra de Deus, reconhecer que necessitamos direção de Deus, reconhecer que a nossa vida não está bem dirigida, reconhecer que sentimos na nossa vida fracasso, reconhecer que sentimos na nossa vida frustração. Custa-nos reconhecer isso. Custa. E isso é um problema que a igreja tem. E a igreja és tu e sou eu. Mas Naamã teve que reconhecer e teve que compreender que se Deus lhe dizia, se o profeta lhe dizia, que nem sequer foi Deus, que Deus não falaria com ele, que o profeta lhe disse, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, significa mergulha, desce no meio do lodo, porque naquele então, segundo dizem os relatos paralelos à Bíblia, o rio Jordão era um rio sujo. Não era desejável para ninguém tomar banho naquele rio. E este homem vinha de um sítio onde na sua proeminência e na pessoa que era, custava-lhe humilhar-se e receber a palavra de Deus. E teve que o fazer, se queria ver a sua lepra sanada. Que dizer de Sadraque, Mesaque e Abednego? Que dizer destes servos de Deus que até ao final guardaram a fidelidade? Quando Deus nos manda baixar ao sítio do flagelo, Deus está a provar, entre muitas coisas, a nossa fidelidade. Queres ver uma pessoa fiel? É saber estar na parte baixa da vida. É saber estar humilhado. Muitas pessoas pensam que uma pessoa fiel é uma pessoa que não gasta dinheiro nenhum, pessoa que entrega todos os donativos. Isso também faz parte da fidelidade financeira. Mas uma fidelidade para Deus é quando tu sabes estar em cima e quando tu sabes estar em baixo. Quando tu não sabes estar na parte
mais baixa da vida, significa dizer que tu não estás a ser fiel. Porque a palavra de Deus diz, ensina-nos a ser fiel no muito e no pouco. E o apóstolo Paulo dizia, eu já aprendi a viver na abundância E nós pensamos logo nos alimentos. E é logo a Rita que faz o pedido e não manda alimentos que cheguem. Portanto, eu sei viver na escassez porque a Rita não manda comida que chegue na minha casa. Não é essa escassez. Não é essa escassez que falamos. Glória a Deus. Daniel, que dizer de Daniel, que teve de descer à cova dos leões. Teve de descer. Grande servo de Deus, Daniel. 3 vezes ao dia se colocava na janela e orava, e orava, e orava. As suas orações tinham impacto e tocavam o coração de Deus. Mas este homem teve que descer também à cova dos leões. Provou a sua fidelidade para com Deus. Cedraque, Mesaque e Abednego também provaram a sua fidelidade com Deus. De tal maneira que as suas vidas impactaram naquela altura tantas pessoas que o próprio Nabucodonosor foi impactado por aquela situação. Quando nós aprendemos a ser fiéis e a viver na parte baixa da vida com alegria e com gozo, não frustrados, não rancorosos, não revoltados por termos que passar por aquela situação, Deus vai nos dar a graça. E através de nós outras pessoas serão impactadas. Quando nós estamos no nosso pedestal, não vamos impactar ninguém. Quando nós estamos na nossa proeminência, quando nós ostentamos o título de pastor, e de reverendo, e de diácono, e de mais velho, não estamos a impactar ninguém. Estamos a ser como o mais comum da sociedade, que vale pela sua própria força. Não estamos de acordo àquele versículo que diz, se nós mingamos, Ele cresce em nós. Temos que mingar para que Ele cresça. Há uma igreja que está sentada num patamar e num pedestal que não é lugar para estar. Há um povo, filhos de Deus, que têm subido a escalada do sucesso, o qual não têm que subir, o qual não têm que se esforçar a todo custo para chegar a um sítio, porque é Deus que tem que nos levar ao sítio. E nós esforçamos-nos para chegar a um sítio. Talvez não o declaremos, mas as nossas atitudes demonstram que esforçamos-nos, rasgamos caminho para chegar a um sítio, para atingir uma posição, para atingir um lugar de destaque, um lugar de responsabilidade. A maior responsabilidade que temos na vida não é levar ministério com muitas pessoas. A maior responsabilidade na vida é que temos é de guardar a palavra de Deus e guardarmos fidelidade a Deus, porque é Ele quem vai fazer a obra. Mas nós tratamos de ter ministério com muitas pessoas, de ter muita responsabilidade, porque isso é que é aquilo que é visível, isso é aquilo que é externo. E essa não é a prioridade dos filhos de Deus. E essa não deveria ser. A nossa prioridade é saber estar em baixo. Da mesma maneira que estamos em cima, alegres e gozosos, dançando no culto, tudo está bem. Quando estamos em baixo, devemos também dançar e alegrar-nos da presença do Senhor. Onde é que está a igreja que se goza? Onde está a igreja que pode dizer que a minha força é a alegria do Senhor? Aonde está essa igreja? Onde está a igreja que não é como uma montanha que se sobe e que desce, sobe e que desce? Onde é que está uma igreja que sabe estar continuamente sendo fiel a Deus? Significa dizer continuamente a saber estar no alto e no baixo. Não notas a diferença? É importante que não haja essa diferença. É importante que saibamos e aprendemos a estar em todas as situações. Porque isso é demonstrativo. Isso transpira-se. Isso reflete-se. E essa não é a vontade de Deus, com certeza. Por isso é que o Senhor disse, é necessário é que passeis por tribulações. É necessário que a semente caia à terra e morra para que haja fruto. Amém? É necessário que caia à terra, que venha de cima para baixo. Porque é que temos uma igreja que se recusa a cair à terra, a morrer aos seus conceitos, aos seus raciocínios, aos seus princípios,
pessoais e próprios. Porque é que devemos ter uma igreja assim? A fabricar frutos. Sim, porque desenvolvemos uma estratégia de fabricação de frutos. Mas a palavra de Deus diz que mais cedo ou mais tarde esses frutos serão provados. Amém? A obra será provada. A obra de cada um, diz a palavra de Deus. Então cada um de nós atente para a obra que está a fazer. Porque ela será provada. E todos nós estamos sujeitos a isso. Não há exceções. Esta é uma advertência para todos nós. Não vale a pena fabricar frutos. Não vale a pena. Zaqueu, para ver Deus, teve que se colocar numa árvore. Amém? Glória a Deus. Mas era aquele o lugar onde ele devia ficar? Em cima daquela árvore? Não, o Senhor olhou para cima e disse assim: ok, até aí já fostes. Aí fizeste a tua vontade. Agora anda cá para baixo, tens de fazer a minha. Era a vontade dele ver Deus. Não era uma má vontade. Não era um mau princípio. Provavelmente uma curiosidade. Tenho que vê-lo. Sou pequeno, como é que eu vou fazer? Tenho que alcançar, tenho que subir, tenho que ascender. Ninguém me vê, ninguém me nota, ninguém me diz nada. E vem Deus e diz: anda cá para baixo. Vamos à tua casa que eu quero falar contigo a sós. Era impossível falar a sós naquele então. Mas anda cá que eu quero ir contigo lá à casa. Quero que tenha umas palavras para ti. Estás disposto a ouvir? Ou se queres falar só tu, falas só tu. Pronto, eu venho cá no outro dia. Imagino eu que Jesus pudesse estar a pensar e dizer: anda cá abaixo que eu... Isto já sou eu a estar a dar asas à minha... É daquelas coisas que não é para reter. Hein? Isto é aquilo que eu estava a dizer há bocado. Isto não é para reter. Já sou eu a divagar. Mas a realidade é que o Senhor olhou para ele e disse: anda cá, o que é que estás aí a fazer? Vem já à tua casa que eu quero ir à tua casa contigo. Amém? Teve que descer. Por momentos ele sentiu-se num lugar privilegiado. Consegui. Sou pequeno, mas consegui. Consegui lá chegar. Foi difícil. Ainda por cima a árvore era escorregadia. Estava sujeito a cair, mas safei-me. Mas agora o Senhor quer que eu vá lá abaixo. Bom, se Ele quer, deixa-me lá ir. Deixa-me lá ir, que é importante, de certeza, aquilo que Ele tem para me dizer. O que dizer de Elias? Que teve que descer. Diz que vivia alimentado, bebia por corvos e bebia num rio. E quando a coisa parece que já era negra demais, isto leva-nos também a aprender algo. É que não somos nós que estipulamos o que é injusto ou justo nas nossas vidas. Muitas vezes nós nos colocamos no lugar de juízes. Senhor, isto já chega para mim, isto já é castiga mais. Trocamos as situações. Deus está a querer falar-nos, a edificar a nossa vida e nós dizemos que aquilo é um castigo. Porquê? Porque não estamos suscetíveis à palavra de Deus, não estamos suscetíveis a Deus. Estamos suscetíveis à nossa carnalidade, ao nosso coração. Estamos suscetíveis a nós mesmos. E não estamos suscetíveis àquilo que Deus quer e está a fazer. E Elias, um quadro negro daqueles, totalmente desolado, a palavra de Deus diz que Deus, olha, agora desce e vais viver com uma viúva. E ela vai-te alimentar. E nós sabemos, não vamos estar a ler a Bíblia para não perder mais tempo, mas nós sabemos que aquele quadro com que ele foi confrontar-se era um quadro também terrível. Mas Deus tinha um propósito, era naquela situação. Amém? Deus tinha um propósito. E ele obedeceu e desceu à casa daquela mulher. É descer, eu entendo que isto é descer. Então, Senhor, depois de eu me humilhar aqui a ser alimentado por corvos, a beber de um rio, agora o rio seca, a minha vida, um servo de Deus, um pastor, a minha vida assim, porquê é que me tratam assim? Porquê é que eu estou a ser tratado, Deus, assim? Que injustiça é esta, Deus? É? Então, vai à casa da viúva. Levanta-te e desce. Amém?
Diz o Senhor, levanta-te e desce. O Senhor estará connosco quando estamos levantados e estará connosco quando estamos a descer, quando estamos no vale, quando estamos na situação, quando estamos no propósito. No propósito. Normalmente o propósito de Deus não é na montanha que se realiza, não é nas partes altas da nossa vida. Esse é o nosso propósito. Normalmente esse é o nosso propósito que está a ser realizado. Conseguimos lá chegar. Deus quer realizar o seu propósito em nós e através de nós. É na parte do vale, é na parte baixa. É quando nos manda descer. Desce, vai ver, eu tenho palavras para te falar, vai ver o Vale de Ossos, eu tenho uma mensagem para ti nesse lugar. É nesse lugar que eu tenho a mensagem. Eu não tenho a mensagem nessa tua ostentação de religioso, nessa tua ostentação de que tu podes, de que tu sabes. Eu não tenho palavra para ti nesse lugar. Eu tenho palavra para ti é quando tu desceres de ti próprio e fores lá abaixo ao vale e me escutares a minha voz. É aí que eu tenho a palavra. É aí que eu tenho mensagem. É aí que eu vou edificar a tua vida e através de ti vou edificar muitas vidas. E não sou eu que o digo, irmãos. É o que a Bíblia nos mostra. É o que a Bíblia nos mostra. Mas custa-nos a nós descer, humilhar-nos diante de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Amém? E Ele vos exalta. Glória a Deus. E quero terminar com Filipenses. Capítulo 1, do 27 ao 30, por favor. Somente portai-vos do modo digno do Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente. Às vezes faz diferença, não é? O apóstolo Paulo estava a falar aos filipenses e estava-lhes a dizer, quer eu esteja ou não esteja, a coisa tem que ser igual, hein? Então olha o que o apóstolo Paulo diz. Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça. E agora ouve-se melhor, porque agora há as internets, essas coisas, agora lá do outro lado ouve-se mais facilmente e tudo. O apóstolo não tinha internet naquela altura, mas ele ouvia o que se tratava em Filipe. O que se passava em Filipe com os filipenses, ele ouvia. Não estava, mas ouvia. E vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntamente com uma só alma pela fé do Evangelho. Verso 28. E que em nada estáis atemorizados pelos adversários, o que para eles é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isso da parte de Deus. 29. Isto é um bocado lento. Este sistema está um bocado... Pois vos foi concedido por amor de Cristo não somente o crer nele, mas também o... Agora é que isto estragou a conversa toda. A gente até conseguia fazer mais ou menos as coisas com o chefe cá ou com o chefe não estando cá. Mas agora temos que padecer, isto é um grande problema. 30. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis e que está em mim. Amém? Estando ausente, estando presente, estando ausente, a nossa conduta, guardar a fé, combatendo o bom combate, guerreando e batalhando, firmes. Esta tem que ser a nossa postura. Amém? Amém? E padecer com Cristo significa ir às partes baixas, descer aos vales, descer à casa do oleiro, descer ao Vale de Ossos, descer a Sarepta, à casa da viúva, descer da árvore de onde estamos colocados, descer, porque o Senhor quer nos falar nas partes baixas. O Senhor não quer que nós ostentemos uma posição superior, cá embaixo, onde tudo se passa. Amém? Vamos levantar e vamos orar.